Bom, dentro aqui então de organografia, nós falaremos agora a respeito dos caules. Em relação à função dos caules, são as seguintes. Ele serve de sustentação da parte aérea das plantas, não é? E também acaba funcionando como se fosse um conduto das raízes até as folhas, levando a seiva para que ocorra a fotossíntese e depois a redistribuição desses nutrientes. Também existem alguns que têm função de reserva, como, por exemplo, a batatinha inglesa, que é um caule tuberoso que tem a função de reserva. Nesse caso, essas são as funções para a planta. Para nós, aí tem N funções, né? Por exemplo, nós utilizamos caules para alimentação, nós utilizamos na indústria de remédios, nós utilizamos na fabricação na utilização da madeira, não é? Então, para nós, aí tem várias importâncias, mas para a planta, basicamente, a sustentação das partes aéreas e condução de nutrientes. Bom, dentro desse contexto, vamos colocar aqui a estrutura dos caules. Estrutura dos caules. Em relação à estrutura, os caules eles apresentam a seguinte região. Aqui assim. Aqui nós temos as folhas partindo do caule. Bom, aqui no caso, nós temos a gema apical, local onde se encontra o meristema primário. E aqui, coloquei um pouco maiores, mas são primórdios foliares, beleza? Na região lateral aqui, nós temos as gemas laterais. Gemas laterais. As gemas laterais também são regiões onde estão presentes os meristemas. As gemas laterais são responsáveis pela formação dos galhos das plantas, dos ramos laterais nos vegetais, nos caules. Nesse caso, é importante salientar que as gemas são estruturas exclusivas dos caules, não existem raízes. A região de onde parte uma folha, ou de onde partem as folhas, né, é uma região chamada nó. É uma região chamada nó. E a região entre dois nós é o entrenó. Nem sempre o entrenó, na verdade, o nó é bem visível. Nem sempre o nó é bem visível. Às vezes não é muito bem visível. Nesse caso, você sabe de onde que é a região do nó pela presença da folha. Então, nesse caso ali, você viu a folha, você sabe que ali tem um nó, porque as folhas, elas sempre partem dos nós. Beleza? Bom, em relação à origem, não é? Nesse caso aqui, o caule, ele vem da estrutura do embrião, não é? Logo acima dos cotilédonos, que é uma regiãozinha chamada epicótilo. Inclusive, o epicótilo é considerado o primeiro entrenó caulinar, não é? E os ramos laterais, eles provêm do desenvolvimento das gemas laterais. Algumas plantas têm mais gemas, outras menos gemas. Algumas não ramificam, como, por exemplo, o caso de uma boa parte das palmeiras. A maioria delas não tem ramificação. Beleza? Bom, nesse caso aqui, vamos então para
a classificação dos caules. Classificação dos caules. Em relação à classificação, os caules também são divididos em caules aéreos, subterrâneos e aquáticos. Novamente, falaremos dos aéreos e dos subterrâneos, beleza? Nesse caso aqui, nos caules aéreos, nós temos 3 tipos. Os aéreos eretos, os aéreos rastejantes e os aéreos trepadores. Nesse caso aqui, os aéreos eretos, são divididos nos seguintes grupos: aéreos eretos. Então, nesse caso aqui, nós temos, em primeiro lugar, o caule ereto do tipo tronco, Esse caule do tipo tronco é o caule das plantas de porte arbóreo. Essas plantas de porte arbóreo, elas apresentam um caule bem lenhoso, altamente ramificado, não é? São típicos aí das plantas, então, de porte arbóreo. Esse é o caule do tipo tronco. Aí nós temos também o caule do tipo estipe. Esse caule do tipo estipe, ele normalmente não é ramificado, é o caule encontrado nas palmeiras. Esse caule, ele apresenta um grupo de folhas no ápice e você vê bem marcado as cicatrizes, não é? De onde ficaram essas folhas, as regiões que acabam, então, marcando onde eram os nós. Beleza? Então, o estipe é o caule que encontramos nas palmeiras. Joia? Além do estipe, nós temos um outro que também é comum de ser encontrado em monocotiledôneas, que é o caule do tipo colmo. O caule do tipo colmo, ele é um caule que apresenta nós e entrenós bem definidos. Como acontece, por exemplo, no bambu, como acontece, por exemplo, na cana-de-açúcar, como acontece no milho. Nesse caso, o colmo ele pode ser oco ou pode ser preenchido. No caso da cana-de-açúcar, ele é preenchido. No caso do bambu, ele é oco. Beleza? Bom, e para finalizar aqui os caules do tipo ereto, nós temos a haste. A haste é o caule das plantas de porte herbáceo. São de plantas de pequeno porte, como, por exemplo, acontece na couve, não é? No feijãozinho. Joia? Então, aqui são aquelas plantas que apresentam um caule pouco lignificado. Beleza? Bom, então esses foram os caules aéreos eretos. Aí nós temos também os caules aéreos rastejantes. Os caules rastejantes, nós temos aqui de 2 tipos. Nós temos o caule do tipo
prostrado e do tipo estolho. O caule do tipo prostrado é aquele que é encontrado, por exemplo, no pezinho de melancia, na abóbora, são encontrados nessas plantas. Ele se caracteriza pelo seguinte, aqui eu tenho caule, aqui eu tenho solo, ele tem um pontinho de fixação aqui assim, que é a raiz, e daí ele fica sobre o solo, e no solo aqui, ele pode ou não apresentar pontos de ramificação. Então, no prostrado, ele pode ou não apresentar os pontos. E é intervalo irregular. Beleza? Agora, no estolho, ou também chamado de estolão, como acontece no morango, como acontece na grama, a diferença é que esse caule aqui, ele apresenta pontos de ramificação em intervalos regulares, formando como se fossem novas plantinhas, assim, ó. Aqui assim. Não é? E aqui está, então, em laranjado, o estolho. Inclusive, se eu cortar aqui assim, ficam como se fosse uma plantinha isolada. Então, esse estolho aqui, ele apresenta pontos de ramificação em intervalos regulares. Perfeito? Vamos agora, então, para os caules aéreos do tipo trepador. Nós temos os caules aéreos trepadores. Os trepadores. Os trepadores, por sua vez, eles são divididos também em dois grupos. Os trepadores, que são conhecidos como escandentes, Nos escandentes, são caules trepadores que apresentam, pessoal, estruturas de fixação para subir na planta suporte. Eles podem apresentar gavinhas ou podem apresentar raízes do tipo grampiforme, como, por exemplo, na planta chamada era, que é muito utilizada para fazer como se fosse cerca viva, coloca próximo de paredes, assim, coloca em paredes para ela crescer na parede, para ficar em lugares mais aconchegantes, assim. Normalmente em área de lazer costumam usar essa planta. Nesse caso, essa planta, ela apresenta, então, estrutura de fixação. A raiz grampiforme, por exemplo, se eu tivesse fazer um esqueminha aqui assim, ó, a raiz grampiforme tem um caule aqui, não é? Aí dela partem as folhas assim, por exemplo, como acontece na era, beleza? E dela aqui do caule surgem raízes grampiformes que fixam esse caule na parede, por exemplo. Joia? Aí existem também as gavinhas. Nesse caso, existem dois tipos de gavinhas. A função é a mesma, o jeitão é o mesmo, o que muda é de onde ela veio. Por exemplo, essa gavinha aqui que eu estou fazendo um desenho, ela vai vir de uma folha. Essa folha, por exemplo, é uma folha composta, trifoliolada, onde um dos folíolos se transformou em gavinha. Ó. Se transformou em gavinha. Porém, existem algumas plantas no qual ela apresenta a folha, aqui assim, porém, a gavinha, ela sai daqui da gema. Ó. Então, essa gavinha é caulinar, essa é uma gavinha foliar. Beleza? Além disso, existem os outros tipos de caules trepadores
que são classificados como volúveis. São caules volúveis. Os caules volúveis são aqueles que não apresentam estruturas de sustentação, de fixação, perdão. Não apresentam estrutura de fixação. Por exemplo, aqui eu tenho uma planta suporte, assim, e ele vai usar a planta, mas ele vai subindo nela, enrolando assim, ó. Vai subindo ao redor dela. Então, esse aqui é o tipo de planta trepador, caule trepador do tipo volúvel. Então, assim nós vimos os caules aéreos, eretos, rastejantes e trepadores. E aí, nós temos também os caules subterrâneos. Caules subterrâneos. Subterrâneos. Nesse caso, nós temos um caule tuberoso, beleza? Ó. Aqui, os caules tuberosos, ou também chamados de tubérculo. No qual ele tem a função de reserva. Como é o caso da batata inglesa. A batata inglesa. Não confundir, hein? Batata doce é raiz. Batata inglesa é caule. Os dois têm a mesma função, porém têm origens diferentes. Portanto, nós podemos falar nesse caso em analogia, onde os órgãos eles têm origens diferentes, mas apresentam a mesma função. Além do tubérculo, no caso da batata, não é? Nós temos também o caule, que nós podemos chamar de rizoma. Esse rizoma, ele é um caule que cresce paralelamente ao solo, é subterrâneo, nesse caso que nós estamos falando aqui, e dele partem raízes e folhas. Eles podem ou não armazenar substâncias. Nesse caso, quem pode ter esse tipo de caule pode ser o gengibre, a bananeira, no caso da banana, pé de banana, não é? A samambaia, joia? Então, nesse caso, por exemplo, ele é um caule que cresce paralelamente ao solo, aqui assim. Como o da samambaia é mais simplesinho de desenhar, né? Dele partem as raízes aqui. Joia? E daqui partem as folhas, ó. Aqui as folhas. E aqui o caule, que é o rizoma. Perfeito? Nesse caso aqui, então... vamos desenhar o tubérculo. Vamos desenhar o tubérculo? Vamos fazer um desenho dele aqui, então. Então, aqui a batatinha, ó. Tem a fé, que isso aqui é uma batata. Não é? Tem a fé, que isso aqui é uma batatinha. Aqui, ó. Batata. Aqui. E aqui tem aquelas gemas que popularmente o pessoal chama de olho. Olhos, são os olhos da batatinha. Aqui assim. Beleza? Que é por onde ela começa a brotar. Deixou ela muito tempo parada ali, ela brota. Não é? Bom, nesse caso aqui, então, tubérculo e rizoma, e vamos para o caule do tipo bulbo. Na verdade, quando nós falamos em bulbo,
Ó, quando nós falamos em bulbo, na verdade, o bulbo, ele acaba... Genericamente, o pessoal chama de caule, fala bulbo, mas o bulbo, na verdade, ele acaba sendo um sistema subterrâneo. Esse cara aqui, por exemplo, tem de diversos tipos, tá? Tem bulbo tunicado, tem bulbo preenchido, tem bulbo escamoso, tem bulbo composto, mas o que normalmente se cobra em provas de vestibular, que pode cair, por exemplo, no Enem, é normalmente o bulbo da cebola. É o mais comum. Cebola e alho é o que mais se cai. Então, nesse caso aqui, ele é um sistema subterrâneo, né? Aqui tem, vou colocar cebola, e eu vou colocar aqui alho. O caule do açafrão, por exemplo, é um tipo de bulbo. É um bulbo preenchido. Beleza? Nesse caso aqui, vamos pegar aqui, ó. Aqui está o caule. Na verdade, vamos pegar uma cebola em corte. Tá? Aqui assim. Aqui aquelas folhinhas da cebola, né, que é muito boa para fazer você chorar. Na verdade, isso tudo é um bulbo. Porém, esse bulbo ele é formado pelas folhas modificadas denominadas catáfilos. E aqui, essa regiãozinha, sabe quando você vai cortando a cebola? Na hora que você corta a cebola, não fica só aquele pontinho, aquela partezinha mais durinha ali do finalzinho? Aquilo é o caule, que é mais achatadinho. E devido a essa característica, é que ele é chamado de prato. Então, o bulbo é formado pelo caule, que é chamado de prato, e pelos catáfilos, que são folhas modificadas. Catáfilos são folhas modificadas que protegem gemas ou que armazenam substâncias. Beleza? Então, nessa situação aqui, isso é um bulbo, esse aqui é chamado de bulbo tunicado. No caso do alho, cada dente de alho é considerado um bulbo. Por isso que ele é chamado, o alho como um todo, é chamado de bulbo composto, onde cada alho é um pequeno bulbo chamado de bulbilho. Beleza? Nesse caso, existem também algumas adaptações caulinares, como é o caso do cacto. O cacto, ele tem um caule suculento, beleza? Que armazena água e que também assume a função de fotossíntese, ou seja, ele assume uma função de folha na fotossíntese. O caule do cacto, por exemplo, é classificado como cladódio, beleza? Então é uma adaptação caulinar. Aí, como eu mencionei anteriormente, existem também algumas adaptações caulinares, como é o caso das gavinhas. Existem espinhos, como nós vimos na anatomia, que também são adaptações caulinares, beleza? Que ajudam aí, por exemplo, na proteção do caule, beleza? Assim, então, nós vimos a estrutura relacionada à organografia dos caules. Abraço, até mais.